Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E aí, sentiram a pancada? Confesso que eu senti. Fiquei até tristonho, preocupado, mas aí ao longo do dia de hoje a gente foi digerindo as coisas melhores, né? Ouvindo alguns especialistas, mas o suprassumo foi o bate-papo que eu vou apresentar aqui a vocês com a repórter da Globo News e depois com um repórter do UOL. O primeiro fala de quem é realmente o grande vencedor das eleições e depois as consequências do que foi a eleição de deputados e senadores ao lado do presidente Bolsonaro. Assistam aí. E hoje não. O presidente Jair Bolsonaro passou a sensação de uma pessoa normal. Eu só achei curioso que ele poderia entrar falando com um ar de vitorioso, porque, na verdade, ele é o vitorioso de hoje. Esquecendo o quantitativo, a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso de hoje. Não apenas porque a diferença para o Lula foi só de 5 pontos, quando todo mundo esperava mais de 10 o tempo inteiro, né? Mas também como ele fez uma bancada super expressiva. 101 deputados, como ele falou, e todos, e 15 das cadeiras do Senado. 15, sendo 6 ex-ministros ou secretários. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele poderia ter usado um tom até mais de vitória, sabe, assim, de salto alto, de nariz empinado, e ele não usou esse tom. Ele hoje tentou ser adequado. Isso combina com uma frase de um general muito próximo dele, de que vocês, jornalistas, ou seja, nós, conhecemos o personagem, mas entre a pessoa e o personagem há uma grande diferença. E isso bate, a expectativa dele para o segundo turno, bate com o que a gente já tem trazido aqui da campanha dele. Primeiro, é preciso reconhecer, dar justiça, que o Palácio do Planalto sempre me disse que a diferença seria 5 ou 4 pontos. Eles sempre falaram isso e eu ainda brincava, olha, tem a realidade e a realidade paralela, mas, na verdade, se confirmou a expectativa deles. A previsão, me falaram isso mais de uma vez. A outra coisa é do que o Bolsonaro vai se valer nesses 30 dias. Eles esperam fortemente que a redução da inflação abaixo dos 10%, finalmente chegue aos alimentos, chegue ali aos supermercados, às feiras, a comida na mesa e que isso vai fazer uma diferença grande no segundo turno. Além disso, gasolina, o desemprego, ou seja, o bolsonarismo acha que agora tem o que mostrar, tem o que comparar com o governo Lula. Mas, além disso, você pega toda essa gente que foi eleita, esses 15 senadores bolsonaristas, né, com esses 101 deputados federais, mais os governadores que eles elegeram e mais os candidatos deles para o segundo turno, e aí eu cito o Romeu Zema, que ficou em cima do muro no primeiro turno e que agora vai para o palanque do Bolsonaro. Então, a campanha do Bolsonaro será uma campanha muito forte no segundo turno. Natuza, só para concluir. O que me preocupa, Diego, é o cenário que emerge da eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Esse Congresso que foi eleito, no Senado, por exemplo, dá maioria suficiente para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje a gente tem uma situação em que você tem o Executivo tentando avançar o sinal, fez um acordo com o Congresso na base do fisiologismo via orçamento secreto para, no mínimo, não ter oposição, e tinha a Justiça como o único poder antagônico aos seus desejos de expandir os seus poderes para além das 4 linhas.
com essa maioria no Senado, se o Bolsonaro for reeleito, não vai ter mais oposição no Supremo Tribunal Federal. Aí serão 3 poderes do mesmo lado. Bom, e aí, como vocês viram, né? Eles ficaram preocupados, eles também sentiram. O que a gente sentiu em termos de achar que as coisas estavam erradas, né? E com medo das urnas, eles estão sentindo a pressão do número de eleitos a favor do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que, assim como eu, essa notícia vai te deixar bem mais tranquilo e vai ter, vamos dizer assim, uma consequência mais positiva para que você continue a lutar. Vamos lá, minha gente. Nós perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Continuamos a nossa campanha, mais um voto. Cada voto que a gente converter é um a menos para eles e um a mais para nós. Ok? A todos vocês um forte abraço, minha leal continência, e fiquem com Deus.